Fala galera, tudo bem? Olivier Giroud é o novo atacante do Milan. E além de ser uma contratação que por si só já vai gerar discussão, e o espaço está aberto para vocês aqui embaixo, até porque eu sei que tem muito amor e ódio em relação ao Giroud, e isso já vem há anos. Mas além disso tudo ainda tem a maldição, que é, claro, uma brincadeira, uma espécie de um meme também, mas que a galera naturalmente vai repercutir. Então quando a gente olha para os jogadores que vestiram a camisa 9 do Milan desde a aposentadoria do Inzaghi lá em 2012, né, do Pippo Inzaghi que marcou a época, o Milan teve muita dificuldade. É verdade que foi também uma década muito complicada para o Milan, né? Então foi uma década que representou uma queda muito relevante do clube como um todo. E acaba que a camisa 9 meio que simboliza tentativas frustradas ao longo do tempo. Então se a gente for olhar ano após ano ali, jogadores que foram vestindo essa camisa 9, a gente vai ver frustrações, jogadores que de diferentes maneiras representam isso. Estou com a listinha aqui, por exemplo, ó. Pato foi o 9 em 2012 e 2013, depois Matri, depois Fernando Torres, Matia Destro, Luiz Adriano, Lapadula, André Silva, Higuaín, Piatek e Mandzukic. Então tem de tudo um pouco, não vou entrar aqui e avaliar a passagem de cada um deles, porque evidentemente cada um renderia um vídeo aqui, mas cada um tem as suas particularidades, a questão de deu certo ou não deu certo, atingiu as expectativas ou não, foi útil mas não atingiu o que se esperava, teve um início muito bom mas depois acabou não correspondendo por mais tempo, então cada um nessa lista vai ter uma história para contar e para avaliar e para definir se realmente foi um fracasso, se não foi, se é exagero tratar dessa forma. Fato é que o Milan procura um 9 ou alguém para usar a camisa 9 já há algum tempo. E o Giroud chega agora. Ele chega para ser esse camisa 9 em termos de uniforme. Porque se a gente for falar da posição, da condição de titular, essa lacuna o Milan já tinha preenchido. E é aí que eu acho que tem uma diferença considerável quando a gente quando a gente olha para esses nomes anteriormente. Porque muitos desses caras chegaram para tentar resolver o problema. Chegou o goleador confiável, chegou o cara que vai ser a referência do ataque. Vários desses caras aqui, alguns mais, outros menos, mas vários chegaram com esse status. E muitos deles não conseguiram corresponder, ou corresponderam por tempo limitado. Se a gente for olhar, por exemplo, o Piatek teve um início impressionante. Depois caiu de produção e acabou negociado em pouco tempo. Isso foi lá de cima pro prestígio lá embaixo até perder espaço e se transferir. Mas é um exemplo. No caso do Giroud, hoje o Giroud chega, e aí isso vale para o Mandzukic, quando a gente olha para essa última tentativa, que foi a tentativa da temporada passada, o Mandzukic não chegou para ser o 9, o cara titular do ataque, uma referência do ataque, não. Ele chegou para ser uma alternativa ao Ibra. Ele chegou para tentar ajudar a compor, a preencher um elenco que precisava de mais uma alternativa, que precisava ser mais numeroso e que poderia ter o acréscimo de características interessantes se ele conseguisse corresponder fisicamente, o que acabou não acontecendo. O Mandzukic estava inativo quando foi contratado, ele já estava parado há algum tempo. Então tinha um risco na contratação, embora fosse muito interessante imaginar, pegando a imagem do que era o Mandzukic, imaginar esse complemento para o Ibra, essa alternativa ao Ibra. E o Giroud chega mais ou menos da mesma forma. O Giroud chega barato, então é uma transferência que parte de 1 milhão de euros, podendo com alguns bônus chegar a 2, talvez 3, mas enfim, para o parâmetro atual de mercado, uma contratação quase de graça, do ponto de vista de taxa de transferência. E é um jogador extremamente experiente e que é um jogador que pode ser uma alternativa ao Ibra, eventualmente jogar junto com o Ibra, né? E acrescentar uma característica diferente também. O Giroud não é um goleador confiável. Ok, acho justo tratar dessa forma. Ele não é um artilheiro. Ele até acho que o Giroud tem outras virtudes que muitas vezes não são tão reconhecidas porque todo mundo olha pro é o atacante que não faz gol em título de Copa do Mundo. E acho que esse é um reducionismo um pouco bobo ou um pouco exagerado. É claro que o 9 vai ser cobrado por gols. E é claro que o Giroud já teve momentos na carreira em que ele foi muito mais importante. Por exemplo, no Montpellier, campeão francês. E no próprio Arsenal ele teve temporadas de Premier League com um número maior de gols também. Mas a maior virtude do Giroud para mim não é nem essa de ser um definidor de jogadas, é muito mais ser uma referência de um cara que consegue proteger e preparar para quem está ao redor. E isso pode casar com a ideia de ter o Ibra ao lado dele eventualmente. Acho que não sempre, acho que não dá para imaginar o Giroud chegando para formar uma dupla titular com o Ibra, primeiro porque tem um componente de idade aí, fica um ataque com uma idade bastante elevada com os dois juntos, mas mais do que isso, acho que tem um lado físico e de fôlego também, e isso acaba uma coisa casa com a outra. Taticamente, você perde muito em capacidade sem bola, principalmente para iniciar uma eventual pressão no campo de ataque, tendo os dois juntos. Claro que para algumas circunstâncias faz todo sentido você preencher mais a área, ou você prender mais
a defesa com um cara como o Giroud, que pode atrair marcação, prender zagueiros, atrair referências para abrir espaços para o Ibra vir de trás. E o Ibra tem uma qualidade técnica que faz dele um 9 completamente diferente dos demais, né? Ele é um 9, mas que sempre teve uma característica, uma capacidade técnica quase de um 10. Então ele não precisa ficar como 9, embora tenha físico para sustentar de costas, ganhar pelo alto, funcionar como pivô. Ele é um jogador que fica muito à vontade fora da área também. Então ter esse complemento para algumas situações pode ser muito útil. Era o que o Milan queria com o Mandzukic e que acabou não acontecendo, né? Foi uma grande decepção. Para quem criou uma grande expectativa, foi uma grande decepção, porque o Mandzukic basicamente não jogou, não ficou à disposição praticamente no Milan. É verdade, o Milan tem uma outra característica de um jogador de força também para compor o ataque de uma outra forma. O Rebic, que é um jogador que joga até mais pelo lado e que tem muito mais, aí sim, essa capacidade da intensidade sem a bola, de voltar para compor uma linha de meias pelo lado do campo e não necessariamente ser uma presença diária, embora também possa ser um alvo mais aberto, porque pode ir para o físico, pode ir para o embate, mas são jogadores bem diferentes. Então, olhando para o elenco do Milan, é evidente que o Ibra é o dono da posição. O Ibra é tecnicamente o dono do time, inclusive. O impacto dele foi muito positivo na temporada passada. Os melhores momentos do Milan foram os momentos com o Ibra bem dentro de campo. Depois vieram as lesões. E naturalmente perder o Ibra significa perder uma parte relevante do seu ataque. Só que pior ainda se você não tem uma alternativa para colocar como referência. O Milan tentou diferentes jogadores ali como 9 na temporada passada, nos momentos em que não teve o Ibra. E o Mandzukic acabou não sendo um deles de forma confiável. Então acho que o Giroud é uma contratação muito válida, seja por entender que nesse mercado atual é um jogador que estava disponível, seja pela característica, seja por aceitar numa boa o fato de não chegar para ser um titular. Então ele vai estar tranquilo sendo um cara que complementa o elenco, entra e sai, descansa o Ibra eventualmente, ou joga junto com ele por alguns minutos. Acho que vai estar tudo bem. E é um jogador que não vai ter esse peso de precisar ser o 9 goleador. Então, por mais que exista essa história da maldição da camisa 9, eu não acho que ele vai chegar para ter essa responsabilidade, porque a responsabilidade no ataque já tem dono. E o Ibra é um cara que faz questão de ter essa responsabilidade, de atrair os holofotes, de chamar a atenção, seja pelas declarações, seja pelo que ele faz em campo. Então isso tudo acho que acaba ajudando a tirar um pouco o peso das costas de quem vai ter a 9 nas costas, que vai ser o caso do Giroud. Enfim, acho que é uma contratação bastante válida em termos de elenco para um setor em que o Milan precisava ter uma alternativa, sabendo quem vai ser o seu titular para essa temporada. Conta aí com os comentários de vocês, a impressão de vocês. Ainda está cedo para tentar esboçar time, porque tem janela pela frente. O Milan perdeu o Çalhanoğlu, né, em fim de temporada. Aliás, perdeu o Donnarumma também. Transferências importantes saindo em fim de contrato, né? O Donnarumma para o PSG, o Çalhanoğlu para a Inter. Tem vídeos sobre os dois vídeos, um sobre cada um desses jogadores, e ainda vai acontecer bastante coisa em termos de janela. Então, por enquanto, ainda tem muita especulação, não vou entrar muito no mérito das possíveis composições de ataque ou de formação do Milan para a próxima temporada, mas acho que dá pra gente falar de uma forma mais genérica sobre como o Giroud pode complementar e pode ser uma alternativa válida dentro desse elenco. Um abraço para todo mundo e até a próxima.